Bom dia, estamos aqui com o professor Marcelo, chefe do núcleo, com alunos do terceiro, com o professor Edmilson, diretor do Colégio Francisco Ramos. Também tem o professor Nicolas, que logo ele estará aqui, e tem outros alunos que estão nos auxiliando. Também tem o Reginaldo ali, né, que está só espreitando, não quis participar aqui junto. Tudo bem, professor Marcelo? Bom dia, professora Cândida. Imenso prazer estar aqui com vocês. Ao saudá-la, salvo o nosso querido diretor, Edmilson, o Francisco Ramos, os estudantes da terceira série, também da segunda série, nosso professor Nicolas, por esse apoio, esse momento e esse espaço, né, tão querido entre vocês, para falar um pouco de educação. Então, professor Marcelo, professor, antes de ser o chefe do núcleo, era professor de matemática, correto? Isso mesmo. Então, quem é o professor Marcelo hoje? Como foi a sua trajetória até se tornar chefe do núcleo? Então, o professor Marcelo é um professor que aprende a cada dia, né, que ensina o pouco que tem, mas mais aprende na trajetória, né, que a gente vem. Isso há mais esse ano a gente completa mais de 2 décadas, né, de trabalho, né, como docência, como professor, e sempre a gente vislumbrou a educação como um sentido único, né, para que tanto o estudante ele possa ter a sua compreensão, que a gente possa aprender com os estudantes, né, o que eles trazem de suas residências, de sua vida, de sua cultura, e ao mesmo tempo a gente está formando, né, um cidadão crítico, reflexivo, e trabalhar na educação com o viés da matemática, especificamente com a educação matemática, traz para nós assim, toda uma alegria, um ânimo. E hoje, né, junto à educação, né, o núcleo de educação, acredito que uma gama de informações e principalmente com a oportunidade de trazer a outros municípios, né, os 9 municípios que a gente atende para a CESPAR, são um total de 10, 9 pertencem ao núcleo de educação de Irati, o potencial das escolas, né, tanto municipais, das escolas estaduais, das escolas particulares, das escolas parceiras, como as APAES, trabalhar com esse viés, né, da educação, da formação e da educação, uma construção de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Professor, em algum momento pensou em abandonar essa profissão? De jeito nenhum. Nunca? De jeito nenhum. É uma profissão que a gente tem muito amor, né, muito carinho, e eu me realizo muito com a educação, né? Tanto é que a gente fez a graduação em matemática, acabou fazendo tanto especializações, o PDE, o mestrado e o doutorado nessa linha, porque é o que a gente acredita. Então, estar com jovens, né, com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, com os adultos, e falar de educação, eu acho que é algo que é muito mais do que a tua profissão, do teu salário. Eu acho que o que você deixa, o que você traz consigo, o teu aprendizado, o teu conhecimento, isso não tem dinheiro que pague, e é amor eterno pela educação. Então, hoje a gente vai focar um pouquinho em questões do SAEB, certo? Então, primeiro eu quero pedir a Maria Natália para fazer uma pergunta ao professor, que eles estão cheios de curiosidade também sobre o SAEB, porque como o ensino do terceiro e do nono está bem focado, matemática, português e as demais, né, disciplinas no SAEB, então vamos começar com ela. Vamos lá, Maria Natália. Bom dia, Maria. Bom dia. O microfone mais próximo. Bom dia. Sabendo que a função do núcleo regional é orientar, acompanhar a funcionalidade da educação, quais os principais desafios enfrentados com a mudança curricular? Então, os desafios enfrentados, né, vamos pensar em currículo. Inicialmente, nós temos um desafio principal emergencial, que para trabalharmos o currículo, nós temos que ter quem? As pessoas. Quem são as pessoas? Nossos queridos estudantes. Então, um dos grandes desafios que o núcleo enfrenta todos os dias é a frequência escolar. Então, o primeiro passo que a gente tem é a preocupação, o nosso anseio com as construções tecnológicas como o Power BI, é nós temos estudantes. Se não tivermos vocês, não temos professores, não temos, né, as pessoas que fazem a nossa merenda, a nossa limpeza, os nossos queridos educadores também. Então, para funcionar uma instituição, nós temos que ter primeiro os estudantes, né? Tendo os estudantes, é toda uma compreensão, é um fluxo de informações que abrange todas as ciências do conhecimento. Então, todas são importantes dentro da teoria da complexidade que acreditamos. E a partir disso, nós construímos os laços, né, de aprendizagem, principalmente as construções cognitivas. E essas construções são entrelaçadas, né, oriundas de um acompanhamento da Secretaria de Estado da Educação, através do nosso secretário Rony Miranda, né, toda a equipe, e são instruções, decretos, orientações que nós temos que vêm, né, do Conselho Estadual de Educação, que está junto com as relações do MEC, no nosso governo federal, e a partir disso a gente consegue traçar objetivos e metas da educação propostas para as escolas e colégios,
e é claro com sua especificidade, né, local. Por exemplo, né, a questão da situação, marco situacional, que a escola tem onde ela está, e o marco operacional. Como que nós vamos fazer? Aí é todo um trabalho de delineamento da Secretaria de Estado da Educação com os núcleos, e a partir dos núcleos com as construções com os grandes gestores que nós temos nas escolas, que são os nossos diretores, né? Que impulsionam a equipe pedagógica, também, né, toda a equipe de professores, e a partir disso nós pensamos assim nessa construção com uma grande música, uma orquestra que é fundamentada por todos nós. Além, professor, da frequência escolar, quais os outros desafios que o professor enfrenta como chefe do núcleo? Os desafios que nós enfrentamos, além da frequência escolar, seria a questão da aprendizagem, né? Então, a aprendizagem, sempre pensamos, todo estudante traz uma cultura, traz um conhecimento inerente à sua vida, né, à sua família, e são culturas que não podem ser perdidas. Então, esse é um primeiro aprendizado que nós trazemos, né, e recebemos aos estudantes entrarem na escola, e acho que um dos grandes objetivos nossos é que realmente a aprendizagem seja significativa. O estudante saia melhor do que ele entrou, né, na escola, claro que sempre valorizando o conhecimento que ele tem, mas que essa aprendizagem saia de uma aprendizagem que ele possa ser um cidadão melhor, que ele possa ter principalmente uma maturidade necessária, né, para ter uma empatia, para ter afetividade com as pessoas, e que possa, a partir disso, melhorar o mundo, né, seja com a sua profissão, com o seu conhecimento, e as suas futuras gerações possam ser, diga-se de passagem, assim, apreciadas, né, com esse conhecimento, com essa cognição. E eu penso sempre assim, que a educação é a arma transformadora do mundo, né? Então a gente tem essa arma, essa força com a gente para a gente impulsionar outras vidas e movimentar pessoas no futuro, porque somos passageiros. Eu acho que a disciplina de projeto de vida, em especial, ela veio para humanizar, para tornar os alunos melhores pessoas, além da aprendizagem. Isso mesmo. Então, nessa nova concepção, né, da BNCC, que nós temos agora como novo ensino médio, o projeto de vida é fundamental justamente para estabelecer esses princípios aos estudantes, né? O que eu vou me formar, o que eu vou saber, o que eu quero saber, qual a relação que eu tenho com as ciências humanas, ciências exatas, o que eu me aprimoro, como que eu vou sair, o que eu quero ser na minha vida. Então, justamente isso, né? Então, o projeto de vida, ele vem justamente com essa força, é claro que com a mediação do professor, né, com a função de liderança do diretor, da equipe pedagógica em bases metodológicas, é justamente trazer essa formação, né, o projeto de vida, o que o estudante quer aprender, o que ele gosta de aprender. Porque eu penso assim, o estudante quando ele sai, seja das séries iniciais, séries finais, do ensino médio, a formação dele tem que ser uma formação que ele goste, algo que ele tenha propriedade. Só vai construir uma condição superior, que é a universidade, né, e construir uma formação daquilo que ele concebe. Então, se ele gosta da área de humanas, ele vai pertencer à área de humanas, da área de exatas, na área de exatas, mas também pode ir para a área de humanas, né, como é o caso da gente, da educação matemática, e também trabalhar com o que gosta, com o que tem apreço. Creio que esse é um sentido muito importante dessa nova construção da BNCC, justamente para haver essa sensibilidade do estudante de procurar aprender aquilo que ele concebe, aquilo que ele gosta, e a partir disso ele ser um profissional autônomo e autêntico. Então, agora, elas são muito quietinhas, professor, elas são tímidas. Uma outra entrevista que a gente teve, que era alguém que elas não tinham tanto receio, talvez, elas estavam mais soltas, elas estão muito quietinhas ali. Letícia, pode fazer a tua pergunta. Quem que produz, quem são as pessoas por trás da realização da prova do SAEB? Como que é formulada as questões? A prova do SAEB, então, geralmente é feita, né, pelo governo federal. Então, o SAEB, ele faz menção ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o famoso IDEB, que nós conhecemos, né? E a partir disso é feito pelo governo federal. O governo federal faz uma terceirização para uma universidade que possa atender de acordo com os parâmetros, os requisitos necessários para a aplicação dessa avaliação. E o que é o SAEB? O SAEB ele vem com uma força muito poderosa nas atuações dos municípios, dos estados, porque justamente eles querem ter um diagnóstico com relação à questão de como é que está a educação básica, como é que está a educação do nosso Brasil como um todo. E a importância que você tem de fazer isso é muito forte, porque além de colocar o protagonismo no estudante no dia da realização da avaliação, que tem que ser muito bem feita, com concentração, ele pode medir, a partir desses diagnósticos, como é que está a educação pública. E a partir desses diagnósticos, né, a partir dos questionários respondidos pelos diretores, pelos professores, pela equipe pedagógica, pelos servidores, a gente consegue, de uma maneira geral, que
que o governo federal tenha esse alcance. O que precisa melhorar de políticas públicas relacionadas à educação e, a partir dessa mudança, né, melhorar a educação para que ela se torne realmente efetiva, né, e uma educação com propriedade ao nosso estudante. Professor, na aplicação do SAEB, geralmente é um professor alheio a eles, né, correto? Não haveria possibilidade do professor que tem um vínculo grande com a turma sentar do ladinho e só ficar ali para eles terem aquela presença conhecida junto na hora da resolução da prova? Eu creio que não, porque geralmente nesse momento, né, nós temos toda uma regra, uma conduta ética, né, dos professores, por exemplo, língua portuguesa e matemática, que são as aferições da prova. A gente ter sempre, por exemplo, pessoas diferentes, né, alheias, né, que possam vir fazer essa aplicação da avaliação, até para um critério não assim, por exemplo, de destoar ou algo que, por exemplo, o professor pudesse fornecer uma resposta à pergunta, que jamais fará isso, porque tem princípios éticos, mas justamente isso, para que justamente nesse momento, o protagonismo do estudante. E é tão importante essa sua pergunta, professora Cândida, porque reflete muito a questão da ação do estudante. É o momento que o estudante ele vai parar um pouquinho e ele vai pensar. Eu fiquei desde o meu 6º ano, ou melhor dizendo, desde a minha primeira série, terminei a 5ª série para os municípios, né, fiz avaliação na 5ª, e eu fiquei do 6º ano e fiz avaliação do 9º. Como que eu entrei na minha escola, no meu colégio, e a partir dali é o meu protagonismo. É o momento agora de me fazer minha defesa em prol da minha escola, do meu colégio, da minha instituição, e é uma defesa que mostra toda a força propulsora do professor, das direções, e todo o trabalho de anos que foram feitos, né? Seja para o 9º ano, aplicação, e seja para a 3ª série. E no caso da 5ª série, as séries iniciais também, né? Então, é o protagonismo do estudante. E onde que está o professor? Ele não está só sentadinho ali do lado olhando, ele está no coração e na mente de cada um dos estudantes que está fazendo. E ali é o momento deles honrar o trabalho desse docente que fez com tanto carinho por todo esse tempo trabalhado. Ótima resposta. Então, quer fazer mais uma pergunta, Letícia? As escolas têm a sua grande importância na participação, mas caso alguma escola queira recusar a participar, tem essa chance ou todas são obrigadas a participar da prova? Eu vejo assim como um critério de todas as escolas participam, né? Então as escolas, a questão de obrigação vem com um foco muito maior, é uma questão de responsabilidade. Então eu penso assim que a escola que não vão fazer isso, né? Mas as escolas que pensam, nós não vamos fazer, elas estão se punindo a si próprio. Porque como é um exame diagnóstico, então ele está vendo a questão da educação, que escola e qual colégio que não vai fazer hoje e tentar prejudicar principalmente o nível de avaliação da sua escola, né? E é uma coisa tão forte, tão profunda esse diagnóstico, que justamente por isso a excelência do ensino. E aí eu faço uma outra pergunta. Estudante que virá numa escola que se nega a fazer uma avaliação de sua própria aprendizagem. Então, se fizermos isso, nós estamos, o gestor, que caso faça isso, está condenando sua própria instituição. E eu penso assim que é tão importante fazer a avaliação, estar junto, estar presente, e os estudantes defenderem essa avaliação, que a partir disso você constrói novos movimentos, você constrói novas relações, novos recursos que virão também para a escola. Então, a importância de ter um ensino público com excelência na qualidade. E outra coisa, no dia da realização da prova, caso, vamos dizer assim, 5 alunos faltem, eles têm a chance de realizar essa prova em outro dia ou eles não vão realizar? Assim, existe um quórum mínimo de avaliação que seriam 80%, 80% de frequência da avaliação. E que é muito importante, a gente pede a vocês, inclusive estamos aqui para fazer isso hoje, que todos os alunos façam mutirão. Mutirão pelo bem. Mutirão do protagonismo do estudante para virem fazer tanto no 9º quanto na 3ª série. A maior quantidade de estudantes que virem, pessoal, vai ser a maior realização que nós temos, né? Então, é o momento que nós medimos a quantidade, ou seja, acima de 80%, se vier em total da turma, perfeito, maravilhoso, e a partir dessa quantidade nós vamos ter a qualidade, porque todos vão estar defendendo uma causa, a sua bandeira verdadeira de coração e definitivo que é a educação. E nada mais justo do que fazer esse movimento de luta muito forte, e é um movimento que vai trazer inspiração aos outros que virão nas nossas sucessões. Porque pasmem, e pensem agora, estudantes, vocês estão tendo a oportunidade de marcar história, agora em 2023. 2025 serão os estudantes que nesse ano estão na 1ª série, ou que estão no 7º ano do ensino fundamental, ou que estão na 3ª, né, que estão das séries iniciais.
Então é o momento onde vocês estarem marcando história. E nada melhor do que passando o futuro, daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, os seus filhos, seus descendentes ou seus amigos vão dizer: 2023 foi o momento que a gente teve lá e a gente detonou, a gente arrasou na prova lá, vai ficar marcado na história. Não uma história de disputa em que você vai estar dizendo: sou melhor do que o colégio A, do que o colégio B, mas é o momento de luta que você está dizendo para o teu colégio, para a tua instituição: eu estou lutando por vocês agora. Vocês vão olhar para trás e dizer: agora, professores, é a nossa vez de dar a devolutiva para vocês de tudo que vocês fizeram por nós. Aos professores, aos seus diretores. Então, a importância que você tem disso aí, para além da avaliação diagnóstica, é justamente isso, de vocês fazerem bem feito, com propriedade, porque para muitos pode ser uma avaliação, mas uma avaliação muito importante, porque ele traz informações precisas, né, justamente para as políticas públicas acontecerem, né? E tendo o Brasil, o Paraná, né, como excelência em ensino, para nós vai ser muito gratificante. É algo que, como a gente comentou no início, somos passageiros, mas a nossa essência vai ficar, e essa essência tão bela e tão bonita, ela vai se propagar a demais estudantes para que continuem esse bom trabalho. Tragam a força dos seus gestores, dos seus diretores, dos seus professores, e essa força se construa numa educação de verdade, uma educação séria, um compromisso social de melhorar a vida das pessoas. Professor, mesmo a gente vindo de uma pandemia, então assim, professor, qual que é a perspectiva da nossa nota, da nota paranaense do IDEB, vindo de 2 anos de pandemia? 2 anos praticamente que ficamos, né, online. Bom, a perspectiva é maravilhosa, né? Porque, primeiro que nós temos os melhores professores do Brasil, né? Então vamos falar, não estamos desmerecendo nenhum outro estado, nem nada, também tem seus excelentes professores, mas assim, o que já nós construímos, né? Vamos pensar em termos de núcleo, de estado. 2019 é o 3º lugar de ensino fundamental, dos 32 núcleos, né? 6º lugar de ensino médio. Para 2021, mesmo com as situações pandêmicas, né, que tivemos aí, a dificuldade da aprendizagem, caímos um pouquinho o degrau do fundamental, de 3º para 6º lugar, 6ª posição, mantemos o ensino médio em 6º, mas as avaliações foram tão profícuas que avançaram em termos de índice, né, tanto o médio, que ficou em 1º lugar do país, e o fundamental, que teve a maior relação de avanço, né, no caso, de uma maneira geral. Então, o que nós temos hoje de missão, uma missão muito bonita, embora com todas as dificuldades da pandemia, né, dos atrasos, entre aspas, da aprendizagem, da questão das tecnologias, das situações, os professores, junto às direções, né, as equipes, trabalharam muito forte na questão dos escritores, tanto da língua portuguesa quanto da matemática,
E é importante destacar que todas as ciências do conhecimento se envolveram, não ficaram inerentes só à língua portuguesa e à matemática, porque dentro da teoria da complexidade nós temos que trabalhar com todos, né, com uma propulsão para que, né, que o conhecimento possa existir e coexistir na humanidade. Maria Natália, completando a pandemia aí, Fátima. Com a pandemia, a educação precisou se reinventar para levar conhecimento aos alunos. Como foi essa transição? A transição, principalmente para que a gente pudesse levar, inicialmente a gente teve uma ruptura. A ruptura do nosso silêncio, do nosso, entre aspas, sossego didático e pedagógico, né, para uma permissão tecnológica rápida e imediata, né, para que a gente pudesse acessar NITs, outras ferramentas que até então conhecíamos, mas não tínhamos ainda uma profundidade nos estudos, né, no alcance das atividades. Todos os professores, de maneira, como maestros, né, dessa música, dessa canção, construíram um trabalho, né, com muita força, com muita firmeza, com muita união, com muita dedicação das suas casas, né, construindo materiais, encaminhando, né, pelo Moodle, né, por outras situações, material impresso, utilizaram celulares, né, o WhatsApp, os aplicativos, né. Então, de certo modo, de um jeito ou de outro, chegou a informação aos estudantes. Então, essa informação, de certo modo, houve algumas rupturas, porque o presencial do professor, eu creio muito, né, que é muito mais forte e ela ajuda bastante na aprendizagem dos estudantes, mas não houve nenhuma omissão. Isso que foi tão bonito, né, que todos trabalharam, os estudantes, quem puderam, assistiam às aulas, ficavam com seus professores. Então a gente acompanhou, inclusive eu tenho uma professora, que é minha esposa, né, em casa, a gente via as aulas, o carinho dos professores atendendo vocês atendendo, né, os nossos professores. Então, foi algo muito bem feito, muito bem construído, né? Então, na época nós tínhamos o antigo secretário nosso aqui de educação, e o nosso atual secretário era um dos coordenadores, que era o nosso diretor de educação, o diretor Rony, né, que agora é nosso querido secretário, que fez um trabalho maravilhoso com o DAP, com o nosso antigo secretário, que era o Renato, e trabalharam assim de uma maneira tão forte, que chegou a esse alcance às comunidades, né? Seja por material impresso, seja pelas mídias, né? Então, pelas relações, pelas atividades que os professores colocavam no classe, também que era bem importante, né? E as evolutivas, né? Cada 15 dias, né, professor Nicolas? Às vezes 10 dias, e o retorno, as presenças, né? Aquela angústia, aquela ambição nossa de que todos pudessem ser atendidos, né? Mesmo tendo tecnologias, não tendo. E é tão bacana comentar com vocês que teve casos que a nossa equipe, né, junto ao Reginaldo, que está aqui com a gente, meu assistente, para todo mundo, a gente chegou a levar televisão, pessoal, para o município de Rebouças, sabe? A gente tinha umas televisões que já eram, né, doadas, fora de patrimônio, então a gente levou para as casas que não tinha televisão. A comunidade ajudou a instalar, né, para poder assistir também, quem não tinha condição, não tinha internet, não tinha nada. Então a gente, não foi todos os casos, a gente pôde atender os casos mais graves um pouquinho, bem pouquinho, mas de coração a gente fez, porque justamente isso, tentar atender todos, né? E não fizemos isso com um sentido de mídia, né, para trazer, eles estão fazendo, né, que glória, mas pela preocupação social, de todos aprender, de ter educação como um elemento fundamental para a construção de uma vida melhor. Professor Marcelo, então assim, a gente percebe que o senhor se doa totalmente naquilo que faz. Desde a época que o senhor dava aula para mim, né, de matemática, enfim, a gente percebe uma, assim, entrega total, a disposição do senhor total, e assim, enquanto chefe, a demanda é muito grande também. Como que o senhor separa o pessoal e então o profissional? Assim, são situações difíceis, né? Porque a gente tem muita demanda e muito a cumprir. Eu acho que a função de chefe de núcleo é uma função muito, muito além de uma posição social, de uma posição de status. Porque o status, teu maior status é ver o sorriso das pessoas, né? Então você ir para as escolas, visitar as escolas, os colégios e trabalhar, ver as pessoas aprendendo, melhorando, crescendo, tendo resultados, né? Seja nas avaliações diagnósticas, Prova Paraná, ou SAEB, né? Ou outras avaliações que nós temos, é tão gratificante que eu sempre comento com a equipe que mesmo as obras escolares, as reformas e outras, né? Então a nossa alegria é ver o sorriso das pessoas. Se as pessoas estão bem, se estão aprendendo e estão melhorando a sociedade, isso não tem dinheiro no mundo, não tem posição no mundo que dê maior fortaleza do que isso, né? Então separar a parte profissional da parte pessoal é um tanto difícil, porque a gente vai para casa, às vezes eu atendo, você prova disso, me manda à noite, não tem horário, até meia-noite, às vezes até passa um pouquinho, eu tento responder todas as mensagens do dia, encaminhar os meus coordenadores, até a gente incomoda eles, né, na secretaria,
E fora do horário, manda, mas eles sempre respondem a gente, porque se a pessoa te pediu algo, ela está precisando de ajuda. E é mais do que uma obrigação, né? É um dever nosso auxiliá-lo, então dado evolutiva, se sim, sim, se não, não, mas com não pedagógico, um não legal, né? Não posso fazer isso porque a legislação não me permite fazer isso, mas se permitir a gente encontra as brechas, os alcances, né? E assim, é difícil, eu vejo assim que como chefia, em 9 municípios, mais de 17 mil estudantes, né? 220 escolas municipais particulares, 54 escolas e colégios estaduais e mais os nossos queridos APAES que nós temos aí, né, nos mais 9. Então é um trabalho muito integrador, sabe? A gente tem um desgaste muito grande, mas é um desgaste que é prazeroso, primoroso, porque a gente está lutando pela vida das pessoas, né? Seja pelos estudantes, pelos professores, pelas direções, pelas instituições, para que elas tenham lugar ao sol. Eu sempre comento com a minha equipe que as nossas funções, o núcleo é um mediador, né? Sempre está entre a secretaria e entre a escola. Nós somos uma ponte. E o que nós vemos, né? Então, a gente, enquanto secretaria, enquanto núcleo, todos são secretaria, de uma maneira geral, a gente se põe numa posição de olhar para um céu estrelado, né? Num dia bem bonito, sem nuvens, né? E observar que as estrelas são todos vocês. Nós estamos só observando o brilho de vocês. E que esse brilho não acabe. Letícia? Agora, um foco sobre a matemática. Como o senhor é formado em matemática, vai conseguir responder. Qual a causa, o que seria o motivo de 89% dos estudantes chegarem ao final do ensino médio sem o conhecimento básico, sem saber muito assim, sobre matemática? É uma pergunta muito bacana e muito prazerosa de responder. O medo. O medo é a primeira coisa que acontece, olhar o número e interpretar o medo. E o número, na verdade, é um símbolo que nós carregamos cotidianamente. Então a matemática está inerente em cada um de nós. Desde que a gente levanta, vamos pensar de manhã. A gente levanta, a gente já faz um movimento, tem uma trajetória, né? Principalmente um ângulo de inclinação, principalmente no movimento da preguiça. Eu mordi a mão, você tem uma preguiça de levantar, mas eu vou para a escola, que é importante se o meu professor vai puxar na orelha, né? Aí você já passa... O diretor vai ligar, professor. O diretor também, né? E a gente sai de lá, a gente já dá os movimentos, dá os passos, já está usando a matemática, a gente já faz o movimento, né? De ir escovar o dente, de ir lá, de café, quantos, às vezes o pai e a mãe já deixam, já passam, né? Qual a quantidade de pós de café que eu coloco para passar, ou o chá que eu vou tomar, ou o alimento, eu vou comer um pedaço de pão, eu vou passar tanto de caloria. Então, veja, tudo está interligado com a matemática. Então, se vocês me perguntam, eu vivo sem matemática de jeito nenhum. Até perguntar na área jurídica, né? Um dia eu fiz uma brincadeira, nunca esqueço, na época do Bícolas, eu brincava muito com eles. Onde que não tem matemática, me disseram, não tem matemática no direito. Eu falei, mentirosos, tem sim. Como é que faz os parágrafos, né? Os artigos, né? E tudo, né? Então, tudo tem a matemática. O que acontece? O que impede o estudante de aprender matemática? O medo. O medo é uma das premissas, né, para que não se aprenda a matemática. E eu vejo assim que ela é uma ciência tão linda, e o jeito que você constrói ela interdisciplinarmente, com as outras ciências, comungando, conversando entre si. Por exemplo, a biologia, a química, a física, né, a história, na década de tanto, assim por diante, né? Então, é uma trajetória tão linda e tão magnífica. Por exemplo, pensando lá nas cavernas, no início da escrita, né? A matemática ela já estava lá, mas além da matemática estava a filosofia, porque o homem precisou pensar, ele precisou construir o pensamento dele para criar um número, né? Por exemplo, contar os rebanhos, não existia a questão do zero na época, né? Quem que construiu o zero? Qual o povo primitivo, entre aspas, né? Das civilizações passadas que construíram. Então, ela foi construída à base de algo maior, da filosofia, do pensamento, né? Então, eu digo para vocês, assim, aprendam a gostar dessa ciência, que ela é linda, maravilhosa. Imagine um mundo sem matemática. Doses de remédios erradas, doses homeopáticas imprecisas, né? O nosso veículo com a quantidade de combustível estragaria os motores, a quantidade de óleo a ser trocado. Então, tudo uma quantidade exata. Meninas, por exemplo, vão fazer um bolo, vão fazer uma torta, né? Meninos, né? Que hoje todos fazem, né? Imagine colocar uma quantidade de sal errado. O que acontece? Ou uma quantidade de açúcar a mais. Então, aí a importância de tudo, né? Tudo tem, assim, um elemento, tudo tem uma arte. Esses dias brincando com o pessoal do Luca, eu lembrei, tudo tem uma regra. E a matemática está disfarçada nessas regras, né? Não como algo linear. Siga isso, né? Seja metódico, faça, não. Mas é algo assim que para sair um resultado, você tem que ter aquela nomenclatura, aquela construção.
de algo que você pensou, mas atrás desse algo estão todas as ciências do conhecimento, e não só matemática. Então, para terminar a nossa história, ela é uma ferramenta, mas uma ferramenta que não pode ser viver isolada. Ela tem que conversar com as outras ciências, ela tem que entrelaçar com as outras ciências e as outras ciências vir para ela. Porque até então tínhamos no passado, no algo do tradicional, não desmerecendo que é importante também, sem ele não estaríamos aqui hoje, mas que se pensava assim de ser uma ciência exata, soberana. Não existe esse soberano hoje na construção com os estudantes. Existe uma ferramenta que está para a nossa vida, para o nosso uso, desde que a gente levanta, desde que a gente volta a descansar novamente, né? Para tudo. Mas ela tem que ser falada interdisciplinarmente com as outras ciências, ou melhor, interagir, conversar para que a gente construa realmente aquilo que a gente quer saber, uma aprendizagem relacionada à matemática. Então, professor, se o professor nos permite, tem mais 2 estudantes que gostariam de fazer perguntas. Claro, com certeza, né? Obrigado, né? E parabéns para vocês e foco nessa época. Avaliação lá, né? Vamos lá. Venha, João. O João e a Fernanda. Bom dia, João. Bom dia, Fernanda. Bom dia. O João é do 3º e a Fernanda do 2º. Quer começar, Fernanda? Pode ser, né? Vamos? Só um pouquinho mais perto do microfone. Tem que ser mais pertinho, senão não sai. Sim, pra ouvir? Aham. Tá muito certo. Então, na realidade, eu preparei bastante perguntas, mas eu vi que o tempo é curto, então eu vou resumir umas perguntas, juntar elas, Sim. e você aproveita e responde junto. Daí tem uma que eu gostaria de fazer separada, mais uma questão pessoal, curiosidade minha, daí uma caso só do tempo eu falo também. Tudo bem. Deixa eu entrar aqui. Então, uma coisa que eu gostaria de falar, eu não sou do 3º e logo eu não tenho essa prova que vocês estão discutindo, então eu vou falar sobre o novo ensino médio, que é a realidade que eu estou vivendo. Faz muito tempo que o ensino tradicional, assim por dizer, o Senhor participou disso e a gente vê como que foi importante para você esse amor que o Senhor possui pela matemática, e até começou e se formou nisso, fez mestrado e tudo mais. E antigamente existia uma autoridade muito grande do professor dentro da sala de aula. Eu vejo meus pais falando, era todo mundo quieto ali, todo mundo escutando o professor. E à medida que o tempo foi passando, essas leis de não violência, claro que de maneira nenhuma eu defendo a violência, mas os meus pais me falam da palmatória que tinha. E quando foi tirado isso, a gente vê hoje os professores, eles perderam totalmente essa autoridade que eles tinham, né? Bom, os alunos bagunçando dentro da sala de aula, eu vejo isso pelos meus colegas. O professor fala, pare com isso. Daí vira as costas e já estão conversando. Pare com isso, vira as costas e já estão conversando de volta. Gostaria de saber a tua opinião sobre isso. Outra pergunta que eu tenho a falar para o senhor é em relação às plataformas desse novo ensino médio que estão sendo feitas. Então, se vem em excesso, eu sou da turma de exatas. Então, eu tenho aquele Alura, que é de programação. Eu vejo que fica faltando muita coisa, sabe? Falta o professor ali de fato explicando porque ele não tem realmente aquele conhecimento sobre programação. Teria que, bom, não diria ter uma pessoa formada em pedagogia ali explicando, mas falta um programador ensinando a gente. Ou também na questão de biotecnologia, é muito limitado o conhecimento deles sobre o assunto, justamente por ter sido implementado no ano passado, eles estarem aprendendo junto com nós. Então é uma coisa que eu acho que deixa de desejar muito. Também gostaria de saber o que vocês do núcleo pensam sobre isso. E você falou também... Por enquanto, deixa o professor responder essas aí, que são Vamos lá, então. Né? Parabéns pelas explorações, né? Eu fiquei assim, com muita propriedade e é realmente uma dedução, uma filosofia muito propícia dessas suas perguntas, né? Para trazer para nós. Então, o ensino ditatorial, centralizador, cartesiano, né? Então, ele prevaleceu. E ainda, em alguns casos, prevalece na formação das universidades, né? Então, as universidades têm isso aí, algum viés. Ele é importante, A gente não pode chegar aqui e desmerecer as situações, desmerecer as construções que se tem, né? Mas hoje houve uma grande evolução. Uma evolução principalmente do pensamento, da liberdade, né? Então, eu vejo assim que a escola, a instituição escolar é um ser orgânico. Um ser que está sempre em mudança, né? Então, o que a gente pode pensar hoje? Hoje, o papel do professor fundamental na sala de aula é ser um mediador do processo de ensino. Não é aquele que dá as respostas prontas, acabadas, né? Mas aquele que produz as reflexões, aquele que faz com que o estudante possa refletir sobre a sua realidade
que a partir dessa reflexão, a partir do processo que nós chamamos de cognição, ele consiga trazer todo, né, o seu protagonismo, né, e justamente para que ele seja aquela pessoa que seja a diferença. Vamos pensar de uma maneira rápida, assim, um aluno que passa por alguns obstáculos, enxerga algumas luzes, mas não tem clareza de onde ele está seguindo. O professor vai orientar para ele os passos que ele precisa seguir. Qual é a decisão do estudante? O estudante é o protagonista. Ele vai ter a decisão da aprendizagem e para onde que ele quer, qual a luz que ele quer seguir. Então, a partir disso, a mediação do professor. Mas não é algo impositivo, não é algo que possa chegar e dizer assim, faça desse jeito ou faça daquele, porque é orgânico. Vai depender de você. O professor vai estar ali com você para fazer essa mediação. Vai propiciar o teu pensamento, vai construir o teu pensamento e a partir disso você vai ter a tua liberdade de decisão. Por escolha, como no próprio artigo 5º da Constituição de ir e vir. Né? Então, é bem importante fazer isso, mas isso, o protagonismo, nesse momento agora, passado de antes, que era impositivo, e tinha, de certo modo, uma autoridade, e em muitos casos, autoridades que eram bem construídas, mas hoje já não. Hoje já se pensa nessa função do professor. O professor é o mediador, e o nosso estudante é o protagonista dessa aprendizagem. Né? Com relação à questão você falou da programação, é algo novo. Então, a própria BNCC, se for pensar, ele tem praticamente são uma década mais ou menos para ser construída, né? Se eu não me falho a memória, ele começou em 2008, mais de uma década, então a gente está em construção, em avanços, e debates, e críticas, e construções, de uma maneira geral, né? 2018. Então, o que a gente tem aqui para a gente falar para vocês, assim, que essa construção, ela vem, de certo modo, ele causa uma certa incerteza e insegurança com relação às novas profissões, as novas demandas emergentes da sociedade atual, né? O professor, ele detém um conhecimento que talvez não é tanto escolarizado com relação à questão dessa robótica agora, que é algo novo. Mas assim, eu creio que em breve eles já terão total habilidade, total conhecimento, porque os cursos são oferecidos, as formações também, e tudo que é novo nos desperta, nos tira do aconchego, né, do conforto, e faz com que a gente possa refletir. Então, creio que é fundamental para o estudante ter essa parceria, essa construção, né, principalmente de protagonismo com o professor, e a partir da força do estudante, com o conhecimento do estudante aprendido, com o conhecimento do professor, vai se entrelaçando e se constrói uma cultura única, né? Creio que é um movimento novo, a BNCC ainda a gente está em bastante discussão, está em aprendizado, e não adianta chegar e dizer que você está lindo, está maravilhosa e funcionando, tá. Mas despende de uma grande energia, de uma grande força, né? Seja da orientação da secretaria, que é muito bem feita, né? Com os tutores, com as equipes, né? As construções das metodologias que estão por trás, e principalmente as linhas cognitivas da aprendizagem, se é uma aprendizagem significativa, se é por afetividade, ou como vai acontecer essa aprendizagem, é uma coisa que de maneira orgânica ela vai se construindo, não se engessando, se construindo, e hoje nós caminhamos para cá, e cabe a nós darmos a decisão da próxima caminhada, se ela vai avançar ou não. Então, o que é importante para responder a tua pergunta? Que existe a construção muito forte do estudante, do professor, mas não uma construção de, diga assim, saber mais, saber menos. Construir juntos, que o caminho automaticamente vai dando uma ascensão, um crescimento, uma relação, e a aprendizagem se torna, você olha para trás e diz, meu Deus, era tão difícil, agora é tão fácil. Porque vocês construíram o objetivo proposto, né? Vocês tiveram aprendizagem significativa. Saíram vamos pensar, da aprendizagem mecanizada, da aprendizagem lá que desvirtuava para a aprendizagem significativa, e aprendeu aquilo que já quer ir para o próximo passo. Por isso, ser orgânico. Ela vai estar sempre em construção. Nós aqui, professores, nós passamos, né, para o nosso trabalho, a gente vai deixar, sempre digo, a gente deixa um pouco da nossa essência, uma essência tão pequena, e outros que nos sucederão vão deixando as essências deles, vão passando e vão melhorando e transformando, e daqui a pouco a gente está vivendo uma ascensão ainda maior, tecnológica, metodológica, né? Então, o que nós temos hoje, assim, sair, vamos pensar como se fosse da década de 80 lá, né? A parte do avanço, da evolução da tecnologia. Dos celulares que nós tínhamos, né, de teclado, de númerozinho, adorava aquele celular na época, sabe? Para escrever esse smartphone, eu reneguei por bastante tempo, eu não vou usar isso aí, de jeito nenhum. Hoje eu pergunto se tira, não tem o que fazer, né? Mas isso que eu digo, são momentos e o ser orgânico trabalhando e operando para uma nova evolução que está vindo ainda, né? Uma evolução técnica, tecnológica e eu acredito que, para além disso, espiritual. Eu acho que todo começo é difícil, né, professor? Então, assim, os primeiros anos desse novo modelo de ensino médio causa um pouco de estranhamento.
Mas acho que todo começo é assim, né? Causa um pouco de Isso medo, mesmo, né? um pouco de estranhamento, mas depois, né? Então, os desafios que a gente tem que são bem grandes, né? Porque até questão do transporte escolar, né? Horários diferenciados, né? Para séries iniciais do ensino fundamental, todos os avanços, né? O que o poder público municipal ajuda, né? Uma grande gratidão aos nossos prefeitos, né? Por esse apoio ao transporte escolar, né? Que sempre trabalham muito fortes, aí, né? Com dificuldades também. Gratidão ao nosso governador, né, por sempre estar propiciando esses avanços, né, como vieram computadores, kits robóticas para as escolas, né, então os tablets, né, então junto à Secretaria do Estado da Educação, todo esse avanço, essas informações, eles vêm com um único objetivo. E as dificuldades vêm na BNCC justamente isso, porque de certo modo, quando nós conversamos agora anteriormente, você está se quebrando aquela linha da centralidade, do ditatorial, né, do cartencialismo. Então, quando a gente quebra isso e começa a pensar num estudante protagonista, começa a pensar num estudante que ele vive além digamos, da função do professor linear, que mostre isso, faça aquilo, e que ele tem vida própria, que o professor, já não é mais o linear, né? O professor é o mediador que vai impulsionar e propulsar essa aprendizagem para que ela se torne ainda melhor. Eu acho que assim, nós temos grandes desafios pela frente, né? Mas como está indo, eu acho que é questão de acertar o que precisa ser acertado, corrigir, e o bom da educação é sempre isso. Como ela é orgânica, a gente tem que parar um pouquinho, respirar e ver se a nossa metodologia está sendo ok. A Secretaria de Estado da Educação tem muito essa visão. Por isso que às vezes muda, eles acabam mudando, modificando, e nunca ficam estagnados de maneira linear, uniformes na relação do trabalho. Porque como tem isso, a gente sempre está pensando, qual que é o resultado final? Você não está aprendendo, não? Se você não está aprendendo, a gente tem muita humildade intelectual para rever o processo e mudar. Isso é fazer metodologia. Metodologia, quando você desenvolve uma hipótese, você vai criar uma tese, se você tem aquilo como tese, ela é refutada várias vezes. Se for refutada, a tese está perdida. Concorda ou não, professor? Claro, Né? Ela está perdida porque não é uma tese, sabe? Como, por exemplo, você vai dar uma resposta rápida para algo dentro da ciência. Se você pensa em alguma coisa... vamos pensar assim, aquela camiseta do terceirão, aquela camiseta é preta? Sim, é preta. Então não é ciência. Agora, se você olha para algo que você não sabe a que cor que ela pode se tornar ciência. Você vai descobrir, você vai estudar através da hora que você não conseguir mais refutar, ela se transforma em ciência. E a ciência pura da ciência social que nós estabelecemos como princípio, né, para a aprendizagem, justamente é isso, é ter as coisas orgânicas construindo, e ela só é ciência quando ela é fácil, ela é aceitável e ela não tem respostas exatas como sim ou não. Primeiramente, bom dia. Bom dia. O que vocês do núcleo acham que precisa melhorar na educação dos estudantes, na nossa educação e no nosso processo de aprendizagem? Bom, o que precisa melhorar? Primeiro, frequência. Frequência nós não batemos sempre em cima, se não estiver estudando, não tem ensino, né? Então, a frequência escolar é muito importante. Eu sou bom discípulo. Bom discípulo, né? Tá aí o nosso diretor, ganha as cobranças, né, diretor? Todo dia, né? Mas o diretor quer deixar um abraço para ele, que é uma grande pessoa, né? Um grande líder. Então, primeiro, ter a frequência. Nós temos que tirar de lado aquele pensamento assim, deu uma chuvinha, não vou para a escola hoje. Alguma coisinha, hoje não vou porque eu posso faltar tempo, né? Isso não pode existir. E eu carrego uma informação, esses dias eu passei junto com a minha equipe, com o Regi, né, o pessoal que estava junto lá, a gente esteve em Inácio Martins. Eu nunca esqueço de uma história, e eu sempre brinco com essa história que é de uma saída que a gente fez, né? Não queria sair, estava em casa, lá fomos fazer o vestibular, o primeiro vestibular, e o pessoal, vamos sair um pouquinho para espairecer. Tanto eles me perturbaram, eu fui junto, estava preocupado em fazer o vestibular e tudo. E nessa saída, como se eu tivesse saído da minha casa para vir para a escola, e a escola foi o berço lá, central. Tinha um mestre de capoeira, fazendo uma ginga com facas do meio da Bahia, o cara muito bom, sabe? E não há de ver que ele me fala de um peixe por aquela, que era um peixe elétrico, que produzia algo, tipo fazia uma pomada, algo que poderia ser utilizado para reumatismo, alguma coisa assim, dentro dos senso comum e digamos, dos conhecimentos que eles tinham. E detalhe, eu vou fazer vestibular, não me cai uma questão dessa, gente. Então, o que eu quero dizer para vocês disso? Eu ganhei uma questão de presente porque eu não fiquei em casa. Então, ali foi talvez uma aprendizagem para mim que eu tive, e eu falo isso para os estudantes. Se vocês quiserem ficar em casa, pensar em pequeno, deixar de vir para a escola, o futuro pode pensar em pequeno por vocês depois. Então, o que eu quero dizer? Que a escola, como estudante de escola pública, gente, né? O estudante de escola pública falando para vocês hoje, o maior objetivo do estudante é o esforço. Você pode ser inteligente, se não tiver esforço, não tem inteligência. Porque a inteligência
é importantíssimo, mas o esforço é muito maior. O esforçar, é dar o seu melhor, é conquistar seu objetivo de trabalho, é conquistar seu professor, aprender com seus colegas, fazer grupo de estudos, tudo fica fácil. Estudando em escolas públicas, pode estudar em medicina? Pode, em qualquer curso que ele quiser. Pode ser virar juiz, promotor, professor, economista, policial, militar, o que ele quiser fazer. Mas tem que ter a palavrinha regra, que se chama esforço. Se não tiver esforço, não consegue nada. E o esforço tá. Muitas vezes pensar, hoje está chovendo, eu não vou para a escola, eu vou ficar em casa. Que é uma questão que o professor explicou lá, que vai ser a pomada do peixe por aqui, no teu futuro. Então o que eu quero dizer para vocês é isso, é o esforço, é vir para a escola. O tempo é tão passageiro, e ele é tão, de certo modo, é tão lindo no final, porque vocês vão lembrar com muita emoção, seja do terceirão, seja da tua segunda série, no que vem terceira, e logo vocês vão estar na universidade, construindo outros grupos, vão se separar, mas vai ficar saudade. A saudade dos dias que eu fiquei em casa dormindo? Não, a saudade dos colegas. Do dia que eu participei com os meus colegas, que eu aprendi com meus professores, e a saudade dos professores que transformaram a vida de cada um de vocês, sabe? Então é um recado muito especial a todos os nossos estudantes, vir para a escola, estudar, aproveitar os professores, aproveitar a condição da escola pública, escola particular, onde vierem, venham para a escola, venham estudar, aprender. E tenho certeza, gente, que a sociedade irá se desenvolver a tão modo como comentamos, né, na questão da robótica, da programação. Então ele vai se desenvolver tão forte, pessoal, porque precisa desse esforço. Esse é necessário. É um esforço que vem justamente para quem? Conhecimento só é conhecimento para nós se servir para alguém. Senão não é conhecimento. Porque a gente detém para nós, o que nós vamos utilizar de conhecimento? Que nós já sabemos. Mas se eu tenho conhecimento que eu impulsiono a vida das pessoas, que eu posso ajudar as pessoas a crescerem e serem melhores do que são, aí eu cumpri minha obrigação enquanto ser humano. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Às vezes teve semana passada uma aluna que perguntou a vontade de ser, né, professora e tal. E daí eu comentei que assim, o conhecimento guardado não serve para nada. Precisa ser então compartilhado. E o senhor falou ali, né, que eles podem fazer as escolhas, enfim. E agora a gente percebe que os nossos alunos e alunas não têm tanta vontade de ser professores. A gente percebe no próprio ensino superior as vagas que ficam ociosas, cursos de 40 vagas preenchem 4, 5 e PAC, enfim, vários, né, vários modos, enfim. Por que o senhor acha que então acontece isso? Esse certo desinteresse dos alunos em procurar licenciaturas? Eu creio que a mudança de uma civilização, tudo gera esse desgaste, né? Até então nós pensávamos que ser professor, tinha muitos professores, hoje a gente está tendo muita dificuldade, não está encontrando mais professores. Inclusive para as aulas, né, que você precisa, as substituições, muito pouco, e é uma profissão linda, gente. Uma profissão muito linda. Então eu penso assim que falta, de certo modo, o despertar. O despertar vem de onde? Eu, quando era professor, eu perturbava meus alunos que eu queria ser professor, né? Claro, né? Principalmente em matemática, né? Então, mas não, das outras ciências também. Então eu vejo assim que é uma nova construção. E essa pergunta veio para o Nicolas tão forte, vocês que nós fizemos esses dias um trabalho muito forte com a Unicentro, mais de 1.400 estudantes foram visitar a universidade pública, também levamos visitar as universidades particulares, sempre temos esse envolvimento, que ajudar todos, né, e sempre de portas abertas para que nos atendem bem. E eu vejo assim, gente, como experiência própria, eu tive um sonho no passado pelo meu avô, que era expedicionário da Segunda Guerra Mundial, né, era pracinha, o último depois de Autópolis, e eu queria seguir a carreira militar dele, até me alistei no 13 BIB, em Ponta Grossa e tudo. E além de ser militar, eu tinha sonho de ser professor. Então, como não deu certo, as portas um tanto se fecharam para a carreira militar, eu fui para professor e hoje eu falo para vocês com profundo coração, a melhor carreira do mundo que eu escolhi. Embora tenha todas as dificuldades, todas as condições, às vezes, um tanto desfavoráveis, né, da nossa luta, da nossa angústia, é uma profissão maravilhosa. Porque você vê o sorriso das pessoas, quando encontro meus ex-alunos, como o Nicolas, né, que me enche de orgulho, né, e outros, né, que a gente vê, mestres, doutores, cientistas, médicos, né, professores também, sabe, tem essa alegria que eu tenho. E hoje eu desejo isso a vocês também, né, que vão, né, vem com a licenciatura também, né, que é bacana. Com certeza. Mas assim, que vocês acreditem, que é muito bonita, é uma profissão linda, com todas as dificuldades de sala de aula, às vezes situações de comportamento, as situações que vêm da própria violência da casa, da cultura, da pobreza, da miséria, da dificuldade das pessoas,
é um lugar de encanto. É um lugar que eu sempre digo, muitos estudantes vêm para a escola, às vezes para se alimentar, porque tem dificuldades sociais, né, financeiras, mas ao mesmo tempo a gratidão que eles têm, que eles se sentem em casa, é uma segunda família, segunda casa. Por isso a frequência escolar. É muito importante estar junto, sabe? E construir esse laço de caridade, de empatia, de amizade que vocês têm. E vocês, jovens, têm uma ferramenta entre vocês que ninguém desabona vocês, que é essa alegria, esse brilho no olho que vocês têm, sabe? E isso, quando o professor olha para vocês, o professor pode estar, vou falar uma palavra uma besteira hoje, o professor pode estar lascado, cansado, mas se ele olhar para vocês, meu Deus do céu, eu vou dar aula para eles, eu vou atormentar eles dentro da sala, sabe? Porque a gente tem amor com vocês, nossos estudantes, né, com a equipe, e isso a gente não tem dinheiro no mundo que pague, sabe? A profissão do professor. E se eu fosse me fazer tudo novo na minha vida, eu ia ser professor, já pode ter certeza. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta ainda sobre a que você respondeu, que era a minha pergunta. Você falou que isso é a longo prazo, né? Lá no futuro vai estar tudo muito bem desenvolvido. Só que a questão é como que fica a gente que está aqui agora. Como está o nosso conhecimento agora, porque os professores estão aqui, eles não estão tendo preparo suficiente. Isso significa que a gente talvez não esteja recebendo conhecimento suficiente. Então, a que custo que é esse futuro que vocês estão conseguindo, estão tentando construir? Até porque você disse que o professor ali, ele é um intermediário, que o aluno está ali para a orgânica, na escola é um ser orgânico. Isso a gente está falando de um aluno maduro, né? De uma pessoa que não é... Por exemplo, eu já fui em outra sala e eu tentar falar com eles, dar aviso, e eles não param quietos. Também já ouvi outros alunos falando, quem que vem para a escola para estudar? Em relação aos quizzes também, a gente vai lá para a informática fazer, os alunos pelo próprio código, eles fazem e conseguem adquirir a resposta sem ver. E isso acaba por impactar muito a nossa educação também na prova do PISA. O senhor deve conhecer. Sim. O Brasil está entre os penúltimos dos últimos. Está entre penúltimo ou último, eu não me lembro ao certo. O professor Olavo de Carvalho, já é falecido, entretanto, falou que a educação do Brasil está pior que a da Alemanha entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O senhor acha que isso é de fato verdade? Esse novo ensino médio está aqui para ajudar ou ele é só um tapa-buraco mesmo? Para dizer que está sendo feito alguma coisa? Creio que não, que ele foi construído com muita ciência, né? Eu acho que assim, nesse momento é uma questão de ter uma certa tolerância, e eu discordo em certo momento quando se diz assim que vocês estarão prejudicados, não. Vocês foram os protagonistas, o inicial dos estudos, né? Porque assim, embora você saia da escola, você continua, digamos, na universidade, em outras situações, e como você tem as dificuldades agora de início de algo que a gente está aprendendo e está reaprendendo, porque vamos pensar novamente naquela comparação, celular de teclado e smartphone. Então nós estamos saindo do celular de teclado, como aconteceu com a gente também na década de 80 para 90, né? Então nessa saída, nessa ruptura, existem as falhas como existiu do primeiro smartphone. Então o que nós vamos pensar a partir disso? Que nós estamos em construção. Embora vocês terminem a segunda série, o ensino médio, tenho certeza que vai para a universidade e vai fazer exato, matemática, já falou, show, né? Vai acabar indo para a programação e vai melhorar muito mais seu aprendizado, né? Uma experiência básica, eu fazia contabilidade. Por exemplo, lá no ensino médio, e eu tive muita deficiência na disciplina de química, porque nós tivemos acho que só na primeira série, que eram 4 anos o curso. E física, né? Então a gente teve uma física assim que era mais disciplinas técnicas, né? Da parte de contabilidade, tudo na minha época. Eu tive muita dificuldade na universidade. Superei a dificuldade? Sim. Porque eu tive esse espírito de dizer assim, por exemplo, dessa questão do tempo, do espaço, né? E como a gente vai aprendendo, com o tempo tudo se conserta. Uma coisa que eu te digo assim, a persistência que você tem, ser persistente, você ir para frente, não, eu tenho que melhorar nisso, naquilo. Os conceitos, a filosofia e a ética você está construindo, já constrói muito bem, pelo que eu já observei pela tua atitude, pela tua fala, uma menina que tem assim, um caminho brilhante pela frente, como vocês que estão aqui, sabe? Então o que eu digo para você? Ter calma, tolerância e fazer as sugestões. Conversar com o professor, articular com ele as relações que poderia aprender, as motivações necessárias. Creio que um dos casos que você comentou com muita profundidade seria a questão do professor ser impedido às vezes de ensinar por alguma bagunça ou algo assim, por exemplo, que destoe da fala dele, né? Então isso são coisas que acontecem, mas é a formação do sujeito, tá dentro da escola, do ambiente orgânico mesmo, né? E o que eu digo, como é que se melhora uma aprendizagem que se vê com uma certa deficiência pelo diálogo? Sentar, conversar,
professor, poderia explanar mais uma vez essa matéria, essa questão? Fiquei com um pouquinho de dúvida. O professor não é o detentor da razão, do conhecimento de tudo. Nós somos seres humanos imortais. Mas ele vai ter a humildade de dizer para você, olha, eu não sei bem isso aqui, mas eu vou pesquisar na próxima aula que tem. Na próxima aula você chega, professor, viu para mim aquela situação? Não. E é importante, isso é troca. É a mediação pedagógica entre conhecimento, sabe? Então eu vejo assim que as coisas estão engatinhando e estão começando a andar, logo nós corremos. Nós não podemos perder o foco. Então qual que é o objetivo? Existem deficiências, falhas? Com certeza. Existem, a gente está aprendendo, saindo do smartphone do teclado, do telefone com teclado, né, para o smartphone. São construções que vieram há bastante tempo, por vários pesquisadores, vários cientistas, né, mas a construção de sala de aula é nossa. Então o que nós temos que fazer? Tem as deficiências, dificuldades? Tem. Planejamento tem, secretaria tem, sempre está tendo formações, né, estão investindo muito na professor formador, na questão das formações específicas na área de tecnologia, cursos que vêm à parte para fazer, sabe? Então, sempre digo, estudantes e professores, uma construção eterna, né? Aprender, fazer cursos, pesquisar. Eu tenho doutorado, eu parei de estudar de jeito nenhum. Se eu parar, eu levo o tapa de vocês do sala de aula, no bom sentido, é claro, né? Brincadeiras à parte aí, mas eu quero dizer que assim, a gente está sempre em construção. E o que aprendemos hoje, como por exemplo o próprio celular que a gente comentou agora, né? Você tem um Android 11, 12, 13, né? Daqui uns dias vai ser 15, 16, os smartphones mudam, então é essa construção orgânica, né? O que eu te digo agora? Calma, paciência, diálogo. Sentar com o professor, dizer, professor, eu preciso de mais atenção. Pode ter humildade intelectual, isso é comum, não saber todo o assunto, que é algo novo. Nós estamos todos aprendendo agora, né? Como as mítias no início da teve, da questão da pandemia e tudo. E humildade, nós não sabemos, somos detentores de todo o conhecimento, né? Mas a partir dessa humildade, a metodologia necessária para aprender, para melhorar e crescer, juntos em conhecimento, né? Sobre o SAEB, existe a possibilidade de no futuro utilizarem a nota do SAEB para entrar em alguma faculdade? É uma construção bem interessante. A gente já ouviu alguns burburinhos com relação a isso, que hoje é utilizado o Enem, né? O Enem com grande força, né? Até ela comentou do PISA, também não comentou, importantíssimo. Logo vamos ter essa avaliação, temos que recuperar isso e mostrar a nossa força, né? Acabei não respondendo, desculpe. Com relação a isso, ainda os estudos que são feitos, no caso, diante do Enem, no caso daí, sabe? Mas vejo assim que é uma pergunta muito bacana, algo assim que pode propiciar boas situações, né? Principalmente ter esse SAEB como construto, né? Se vocês observarem, até comentando sobre a questão da avaliação do SAEB, é uma avaliação, além de ser diagnóstica e tudo, ela é uma avaliação muito precisa. Então o estudante tem que estar atento às respostas, né? Bem bacana colocar, e já me fez eu pensar além. Muitas vezes está preocupado em fazer a resposta rápida e tem muita pegadinha, tanto no Enem quanto no SAEB, né? Pegadinhas assim para ver se o estudante está conjecturando sobre a pergunta. Ele está construindo, digamos, a emoção necessária para dar a resposta, sabe? Então, uma dica bem importante, comentando com vocês, com relação ao vestibular, isso nós não temos como informação, né? No caso da valer para um curso, para algo assim, creio que pode ser políticas públicas para o futuro, né? Hoje seria só o Enem, mas da construção das questões, comentando com vocês agora, né, que é bem importante fazer a atenção que o estudante tem que ter para responder, né? Então, por exemplo, olhar o gabarito, às vezes tem perguntas assim que está óbvio que no gabarito, meu Deus, essa resposta é pegadinha, sabe? Então, tomar muita atenção na leitura, na observação das tirinhas, das situações na parte da língua portuguesa e da matemática como um todo, né, para fazer. Tá? Professor, poderia nos explicar como que é calculado a nota do IDEB? Sim, então a cálculo da nota do IDEB é interessante porque ela começa desde o início. Então, desde a primeira frequência escolar, que é bem importante, né? Então, desde o sexto ano, vamos pensar sexto ano até o nono, né? Começa pela frequência escolar, né? E a partir dessa frequência escolar nós temos um índice de proficiência, no caso, né? Tanto para língua portuguesa ou matemática é jogado numa fórmula. Eu não lembro exatamente, mesmo sendo matemática, a gente não decora as coisas aí. Então, essa fórmula depois é ferida, desde a frequência escolar. Por isso a preocupação que você tem do estudante estar dentro da escola. Primeiro para aprendizagem, porque sem estudante nós não temos, né? Se tiver essa ruptura, essa falha do estudante não estar, de ter desistência e tudo, automaticamente afeta esses índices, né? Então, são índices que são criados para quê? Para que o estudante tenha a condição diagnóstica de estar inserido na escola, ter toda a sua propriedade de aprender, seu direito de aprender, melhor dizendo assim, né? E a partir do sexto ano até o nono é feita justamente a média. Então, por isso que a gente combate a reprovação. A gente trabalha muito forte com questões de recuperação dos estudantes,
o Se Liga, né, que em breve, terminando essa avaliação, vai ter também, mas não como uma forma assim de aprovar todos os alunos, não é isso o objetivo de jeito nenhum, mas justamente trabalhar com o estudante para que o estudante tenha um mínimo de reprovação, são os casos mais graves, porque eu penso que didaticamente e pedagogicamente reprovar o aluno é cercear sua vida. Professor Marcelo, o senhor, enquanto gestor do núcleo, né, o senhor acaba tendo um contato maior com a própria secretaria. O que está por vir ainda? Quais são os projetos e planos futuros da SEB? A secretaria é uma secretaria muito dinâmica. Nós sempre trabalha com a questão, principalmente orgânica, a secretaria vive sempre nesse ambiente orgânico, metodológico, né? Então, as inovações que já vieram em poucos anos, vamos pensar, né? Você veja aqui de robótica, a parte de computadores, a parte de estrutura, todas as plataformas de conhecimento, redação em inglês. Vocês vejam agora, os estudantes têm a oportunidade de conhecer outro país, né, gente? Então, quando que você viu falar disso aí, né? Então, são políticas públicas para leitura, nós temos os livros online para fazer empréstimo, né? Então, os quizzes, né, que são bem importantes para a aprendizagem. Todas essas plataformas, elas vêm em comum um acordo. Primeiro, com o investimento público, do próprio dinheiro público que é feito, né? Então, a devolutiva à sociedade, que é tão importante fazer isso, né? E essa política pública da gestão do governador, Ratinho Júnior, que ele tem para com os municípios, né? Essa dedicação. E a própria secretaria, como um todo, ela pensa justamente nisso. O estudante é de ser bem formado, ser bem preparado. Tem os obstáculos, as dificuldades, tem. Mas a gente tem humildade de rever o processo, e eu falo assim em nome do DAP, né, que nós conhecemos, né, tanto a Eliana, que é a nossa chefe, né, o Ander Fábio, que é o nosso diretor do DEDUC lá hoje, pessoas extremamente capazes, né, então eles sempre estão pensando, estão refletindo, e toda semana, seja no núcleo, nas segundas-feiras, nas sextas-feiras, no meio da semana, formação, orientação, temos que recuar nisso, temos que avançar nisso, isso está dando certo, isso não está dando certo, temos que movimentar. Não é apenas lançar a ideia, nós temos que ter resultados. E os resultados, embora sejam números, esses são números que eu digo assim que de uma maneira geral, não são analisados de maneira quantitativa, são quali-quantitativos. Que a partir da mensuração da construção dos números que nós temos, né, a gente vê como é que está a aprendizagem do estudante. Então, por isso que é o Power BI, que é a ferramenta bem utilizada, hoje até essa inovação veio para nós, que nós não tínhamos antes, né, na questão da frequência, né, e outras situações. Então, a partir disso, a gente tem as construções, o estudante está fazendo, está aproveitando, está se aprimorando, e olha a qualidade que nós temos hoje, ainda falta muita coisa. Eu acho que eu penso assim que a gente não para, porque assim, se parar, eu vejo assim, não tem sentido, as coisas têm que avançar e ir para frente, né? O governador sempre fala a questão da melhoria das infraestruturas das escolas, né? Ele quer modernizar, ele tem um trabalho longo pela frente, tem projetos altíssimos, né, de qualidade, salas agora Frame, que está saindo agora uns modelos norte-americanos, né, coisas novas, tirando as salas de madeira, todas os nossos núcleos estão sendo substituídas, né, aquelas que estado precário, né, e eu vejo assim que eles estão sempre melhorando, modernizando. Então, a educação pública do estado do Paraná se tornando referência, mas é também graças à ação do trabalho de cada um de nós, né. Então, eu vejo assim que muito vai ser feito, vai ser aprimorado, né. Então, eu penso assim que o importante agora é a nossa união, nossa sinergia e ir em busca, né, dos bons resultados. Professor, qual será o motivo que a gente ainda tem dificuldade de conscientizar o estudante da escola pública que quando ele está em casa ele necessita estudar, ele precisa continuar estudando em casa, tipo, fazer os afazeres, acessar as plataformas? Qual será a causa que a gente não consegue atingir a totalidade e conscientizar os estudantes para isso? A consciência, eu retomo naquela palavra, é o esforço. O esforço é a superação de tudo, né? Então, o estudante, ele tem que pensar que, diante de uma dinâmica familiar que ele tem, o pai, a mãe, às vezes mora com o tio, com a tia, com o avô, com a avó, né? Então, a dinâmica que ele tem que, em certo momento, respirar e pensar. E sempre acontece, às vezes mais tarde, às vezes mais cedo, a dinâmica que ocorre é pensar assim, quando que você leu? Quando o estudante parar e pensar quando que você leu, ele vai pensar que além do pai, da mãe, de tudo que ele tem, que é oferecido a ele, a alimentação, o que a escola fornece, o carinho do professor, o bom atendimento e outras situações, a alimentação da escola e outros. E o eu? Quando que você era o eu? E quando ele pensa nisso, que existe um eu dentro dele, que ele tem que correr pelas suas ambições, as boas ambições, é claro, né? Para se construir como protagonista, aí entra aquela questão que nós comentamos, né, com muita propriedade do esforço. Então ele tem que parar um dia e pensar assim, peraí um pouquinho, tem todo mundo à minha volta para me atender. E eu? Quem que vai atender de mim? Sou eu. Então essa é uma pergunta que a gente sempre faz quando a pessoa
precisa se encaixar e pensar assim, eu estou nesse espaço, eu preciso viver também sou um ser vivo. E quando ele se assimila, ele diz assim, não, agora era um pouquinho, daqui a pouco meu pai, ele me dá tudo que eu preciso hoje. Meu pai, minha mãe, toda a minha escola. Mas e quando eu for enfrentar uma entrevista de trabalho? E quando eu for enfrentar, digamos, um concurso público com 2, 3 vagas para 5, 6 mil candidatos? Aí ele vai lembrar, eu tive esforço ou não? E às vezes a resposta vem contraditória, né? Então, é isso que eu quero dizer. Aproveitem o tempo que vocês têm e construam o seu eu. Mas não um eu solitário, um eu que convive com seres humanos, com pessoas, que tem empatia com as pessoas, que ajuda as pessoas, mas ao mesmo tempo aprende. Porque lá na frente, na hora da decisão e a hora que chegar e dizer que agora sou eu preciso ter aprendido o que eu fiz. João, tem mais alguma pergunta? A última. Eu gostaria de perguntar, porque o terceiro ano que está vivendo isso na pele, está com nervosismo, né? Em que o SAEB pode contribuir para os alunos que estão prestes a fazer o vestibular? Em tudo. Primeiro que, por exemplo, eles têm uma proximidade muito grande com o Enem, porque são políticas públicas do governo federal, né? Então vem para os estados, né? E consoante os municípios para fazer todo esse trabalho, esse aprimoramento que vai dar resultados diagnósticos e devolutivos ao governo federal. Então, tudo ele se encaixa. Eu sempre penso assim, mesmo na escola, se vocês observarem as disciplinas que vocês têm, já não pensaram alguma vez que, por exemplo, a matemática deu alguma coisa e português se relacionou sem eles querer? Então, eu sempre digo assim que tudo está em construção. A lei orgânica da nossa própria formação faz com que isso se encadeie, sabe? Então, na questão do trabalho com o SAEB, então ele se aproxima muito do Enem. Então, o estudante tendo essa familiaridade já com as questões, observando, ele vai ter uma construção maior para propiciar o Enem para frente, né? E o Enem, ele é muito crítico, muito reflexivo, uma das melhores avaliações que nós temos do país, porque faz o estudante pensar. Muito além de chegar a fazer um cálculozinho ou algo assim, né? Ele tem que pensar, ele tem que ler, ele tem que trazer a construção dele. Aí eu volto na pergunta anterior de vocês, eu preciso do eu. Aí é o momento que o meu professor querido já me ensinou tudo o que eu precisava, né? Meu diretor já me puxou da lei, veio para a escola, vamos lá. Mas é o momento de eu dizer assim, agora peraí, eu que penso, eu que respiro, por isso a propriedade, fazer com calma as questões, fazer bem feito, né? E a partir desse aprendizado, ter novos aprendizados que virão, né? Pergunta, tem mais alguma questão? Eu gostaria de falar um pouco ainda sobre o outro que ele respondeu, está saindo, certo? Em relação, deixa eu pegar aqui, ao novo ensino médio novamente, que eu gostaria de falar para você, da crise da educação, que nós já falamos, o homeschooling, eu não sei se você conhece, mas a minha aparência, o que eu acho, eu particularmente detesto esse novo ensino médio, porque eu acho que é um ultraje contra a cultura, porque nós temos uma biblioteca lá que tem Fyodor Dostoiévski, que tem um monte de autores clássicos, pra gente pegar a plataforma e ler, aprendendo com Greta, ativista. O outro, a plataforma do Khan Academy. Eu devo confessar que uma das minhas matérias que eu mais tenho dificuldade é justamente a matemática. E o professor passou um conteúdo que a gente tinha que usar o compasso, mas não tinha compasso para todo mundo na nossa sala. Mas tinha o Khan Academy. Então a gente trocou ali o experimento físico, que de fato ia ser o que ia fazer a gente aprender, por um online que não se sabia a eficiência. Trocou o professor do lado por uma máquina que mede algoritmos. Eu gostaria de falar, agora minha pergunta vem para você, sobre o do homeschooling, que é o ensino da educação domiciliar que a gente aprende. Que esse do vestibular que o Eduardo falou, eu particularmente, outra coisa que eu acho errônea de se fazer é considerar o conhecimento como um meio para se atingir um objetivo. O conhecimento devia ser o próprio objetivo da gente. Como eu já falei, se perguntar para o professor Nicolas, que ele dá aula para mim, eu presto toda a atenção dos professores. Eu tenho uma profunda vontade de aprender, mas acaba que eu sempre tendo essa carência, eu não estou aprendendo, se eu estivesse em casa eu podia estar aprendendo mais. E daí, esses dias eu liguei indignada pro Luca direitinho. Eu não posso estudar em casa sem precisar ir para a escola, eu vou aprender mais. Vocês podem mandar o conselho tutelar, vocês vão ver que eu aprendo melhor. Não me falaram nada. Eu liguei na Secretaria de Educação de Curitiba. Não, você não pode fazer o homeschooling, é importante você estar na escola. E eu perguntei para ela, das 11 mil famílias que estavam em homeschooling aqui no Brasil. Ela falou que não poderia me falar como eles faziam. Então, mesmo significando para mim, digo particularmente para mim, não gosto do novo ensino médio, para mim eu acredito que não acrescenta muita coisa, na realidade só piora,
do que se fosse o tradicional. Eu sei que se eu aprendesse sozinha eu ia estar muito melhor, tanto no quesito social quanto no quesito de aprendizagem em si. Por que é isso? Não cabe, mesmo sendo melhor que mim, por que eu não posso escolher isso? Não é uma coisa... Ótima pergunta. Então, você fazer uma aprendizagem em casa, eu te digo assim, com total propriedade presencial. Vem para a escola. Né? Por que eu te digo isso? Porque além de você estar aprendendo, estudando, eu sei que você é bem inteligente, eu já estou percebendo, eu gosto de ler bastante, né? Mas eu digo assim, além do que a gente aprende, do que a gente concebe como informações, né, para a nossa construção cognitiva e outras situações, você aprende com as pessoas que estão do teu lado. A interação que você tem com as pessoas que estão do teu lado, por mais que você possa pensar, puxa vida, tá careta, tá chato ou algo assim, estar com as pessoas, você está aprendendo. Sempre é o momento de estar aprendendo. E você está, de uma maneira, em casa, se você está estudando, você pode fazer esse tempo de espaço fora do ambiente escolar. Você estando com o teu professor, nem sempre você pode estar com o melhor professor do mundo, ele vai ter a sua fragilidade. Vai ter um momento que ele não vai te dar as respostas que você precisa. Seres humanos, ambiente orgânico, né? Então, o que eu te digo para você? É muito importante você estar com as pessoas. E o teu eu, como é que você vai construir para a tua aprendizagem? Pense numa situação que você está indo agora para um restaurante, quero ir para o restaurante da mulher, olha só, e você vai chegar lá, vai ter uma infinidade de coisas para você servir. Concorda comigo ou não? Você vai se alimentar de tudo ou não? Sim. De tudo? 100%? Não enche, mas de batatinha. Tá? Entendi também. Então, o que eu quero dizer com essa construção, com essa percepção? Nem tudo nos alimenta. Mas o que possa nos alimentar, o que a gente possa trazer para nós, será a construção da nossa nutrição. Então, eu quero dizer para você que você vai no ambiente, vai estar vários pratos sendo servidos. Pratos que foram feitos, né, pelas pessoas, mais técnica, menos técnica, mas você vai ter o teu sabor predileto. Então, o que vai ser o teu sabor predileto? Você está aprendendo dentro da sala de aula, aquilo que vai te alimentar, que vai te dar nutrição para você, vai ser os momentos especiais que você vai estar em presencial com o teu professor, aquele assunto que você vai gostar. É protagonismo no início. O aluno é protagonista. Vai ter muita coisa que você vai dizer, puxa vida, isso aqui eu não gosto. É normal. É dentro da nossa ciência, do nosso saber, enquanto seres vivos e daquilo que você tem, o que você gosta de fazer. Do contrário, você vai se pegar a esse prato que você gosta, não de maneira linear, e outras coisas que podem ter entrelaçado, sabe? E aí, quando você sai da escola do presencial, você foi no restaurante, era presencial, né? Não pode comer, restaurante não tem dentro da casa. Aí você voltou para a tua casa de tarde, puxa vida, vi aquele prato, eu vou fazer aquele prato. Entendeu a ideia? Então você vai pegar aquele prato que você gostou no restaurante, você vai tentar criar ele. Você está aprendendo mais um pouco. Está trazendo o que você aprendeu da parte experimental, da prática do restaurante, por exemplo, uma macarronada que você gosta. Você gostou lá, começou a observar que tem molho de tomate, papai, você gosta disso aqui, chegou em casa e tentou desenvolver. Quando você tentou desenvolver para você se servir lá na tua casa, o que eu quero dizer da tua escola? Você vem para a escola, você aprende, e o que você aprendeu, você vai trazer de volta para a tua casa para reaprender nos momentos que você está fora da sala de aula. Então é uma maneira, eu sou defensor de seguir para o presencial, e você está com pessoas, com seres humanos, você aprender com elas, com os erros, com as dificuldades. Opa, eu estou vivo. E é a partir daquela macarronada que você aprendeu com os colegas, fazer com os professores, você vai fazer a tua na tua casa, aperfeiçoando ela. E como é que você aperfeiçoa? Indo além do conhecimento, que nós comentamos no início. Você tem as informações, as mediações do conteúdo, que pode virar conceito ou não para você. Dentro da escola, a escola ela é conteudista, mas ao mesmo tempo ela pode se transformar em conceito. Quando ela se transforma em conceito? Quando você tem aprendizagem significativa. Ela se transforma em conceito para dentro de você. E mesma coisa a comparação com o macarrão, uma coisa bem simples, Você foi lá, você ama macarrão, eu comi, meu Deus, que delícia, que sabor, que escolha, eu coloco nesse molho, né? Estou fazendo propaganda, né? Aí você chega em casa, você vai desenvolver esse macarrão, você está trazendo o conhecimento que você teve ali, que foi um conteúdo que se transformou em conceito e você está aprimorando ele. Estude na sua escola, esteja presente na sua escola, conviva com seus colegas, com seus professores, aprenda e por fora você trabalha ainda mais essa aprendizagem, você vai crescer muito bem. Tá? Eu concordo com aquilo que o professor Marcelo comentou, porque a gente precisa desconstruir aquela visão da escola bancária, né? Educação bancária, né? Onde eu chego, o professor deposita, eu vou embora, pego a minha mochilinha, eu vou embora e acabou tudo ali.
A gente precisa entender que o conhecimento ele se faz em um processo dialético, em um processo de conflito, de combate. E na escola você aprende com o diretor cobrando frequência, com as tias fazendo a merenda, a limpeza, com o professor na sala, com aquele colega que você não vai com a cara. Em situação de conflito também gera, então, aprendizagem. E assim, a gente precisa entender que a escola é um espaço para você socializar, para você construir laços, né? E o que é o ser humano sem um laço afetivo? A pandemia veio mostrar toda a fragilidade, que nós não somos feitos para viver sozinhos, né? Não somos uma ilha. Exatamente. Eu não dou aula para ela, mas ela me procurou esses dias pedindo um livro sobre oratória. Eu até entreguei o livro para ela, do Reinaldo Polito, daí ela leu, voltou e disse: gostou do livro? Professora, é meio iniciante esse livro. Você acha que não gostei muito? Falei, então tá bom. Professor, aproveitando o viés dela do novo ensino médio, há rumores, né, em alguns noticiários, de que talvez esse novo formato do ensino médio seja substituído pelo antigo. Será que isso tem alguma porcentagem de verdade ou são só especulações? A princípio são políticas públicas, né? Então, quando essas políticas públicas são estudadas, lançadas, sempre com viés de aprimoramento, podem acontecer aprimoramentos, né? Então, a gente vai observar através da trajetória, da prática, né? Seja pedagógica quanto do estudante, e a partir dessas práticas, se forem detectadas falhas, existem o que chamamos de rever a metodologia. Então, rever a metodologia significa observar conceitos, mudar resoluções, mudar, né, outras situações da legislação que impliquem numa aprendizagem melhor. Então, como é feito, é discutido, e de certo modo vem para nós para que nós podemos ter essa prática, né, esse raciocínio com relação à legislação e a aplicabilidade, né, da BNCC, creio que sim, que podem acontecer mudanças. A gente não tem nada oficial, mas como eu digo, a gente sempre tem que pensar que é um ambiente orgânico. Não existe nada definitivo. E que bom que não existe, né, professor? E assim, gente, está hoje para nós. Temos que sempre pensar, hoje é assim, e amanhã, como será? Não sabemos. Então, hoje está assim. Nosso pensamento, nossa construção pedagógica tem que pensar assim. Nesse momento, para essa época, está assim. Para frente, não sabemos. Tudo pode mudar. Então, assim, professor, acho que se ficássemos aqui, iríamos a tarde toda. Mas, né, a gente sabe que o professor é uma pessoa extremamente ocupada, tem uma agenda, assim, certíssima. A gente quer agradecer de coração o professor ter vindo aqui, porque nós sabemos da correria, do tempo que é limitado, e nos agraciou aí com essa fala, com tanta sabedoria. Nós ficava tudo quietinho, assim, né? É muito bom tê-lo aqui. E sempre que o professor puder e tiver uma oportunidade de vir conversar com os estudantes, até porque você tem uma imagem assim, né, do chefe do núcleo, alguém inatingível, tipo, nossa, quando eu convidei alguns, todo mundo disse, não, eu conversar com o chefe do núcleo, não, eu não. Então, assim, essa humildade do professor vir nos ceder o tempo é muito importante. Para os estudantes, para nós, professores, inclusive, a gente também tem medo de conversar com o chefe, né? Eu estou aqui também. Hoje nós tiramos a ideia do bicho papapá. Então, assim, professor, poderia, assim, uma breve mensagem aos estudantes que estão ansiosos, né, como é o caso da Fernanda, como é o caso de muitos outros, que às vezes trocam de itinerário, porque lá no meio talvez não era aquilo que, né, aquela falta de conhecimento do que estava indo cursar. E aos nossos estudantes que vão prestar o SAEB, que uma mensagem para eles, assim, seria de incentivo, porque parte um pouco deles também, mas uma mensagem que o professor gostaria de transmitir. Então, primeiramente, eu me sinto muito lisonjado, né, de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, né, professor, nosso diretor, professor também, né, meu ex-querido aluno, a vocês. Vocês me deixaram meu dia muito feliz, né? As demandas que nós temos, né, eu creio que assim são muitas, né, principalmente esses dias de chuva, de muitos problemas, a gente fica preocupado com as instituições escolares. O que eu queria dizer para vocês, estudantes, confiem no processo. Tudo vai ter uma resposta para vocês no tempo certo, na hora certa. Confiem no processo e como o manteiga do macarrão absorve, que é importante para vocês. Nem tudo na nossa vida, onde a gente for, a gente vai dizer, não, esse foi bom, foi ruim, mas fez parte do processo.
para a gente crescer, para a gente melhorar enquanto ser humano, enquanto estudante, enquanto pessoa. Não vivemos numa ilha. Vamos lembrar disso, é muito importante isso. A dialética que o nosso professor comentou com muita propriedade. E o que eu digo para vocês, o profundo respeito, o profundo coração que eu tenho hoje é esforço. É a única palavra, esforço. Venham para a escola. Todos que estão escutando essa mensagem agora, venham para a escola. A escola tem uma força muito grande de atuação na vida de cada um de vocês. Venham presencialmente, incentivem os colegas, principalmente aqueles que estão levando na brincadeira os estudos, mas não brigar. Conversar, dialogar, crescer com o conhecimento, crescer com o seu professor. Seu professor é um ser humano que está na sala de aula lá, um ser humano que precisa de muito apoio, de muito carinho, e eles sentem em vocês, quando estão em sala de aula, como se fossem os filhos. Não são pais de vocês, não são mães de vocês, mas tratam vocês como os filhos deles. Sempre eu escuto dos professores, e eu falo como professor, que eu quero ensinar para o meu aluno o que meu filho quisesse aprender. Então dá o meu melhor, sem medo. Ele vai ficar melhor do que você vai aprender. Graças a Deus, que bom, que vá para frente, que seja um cientista muito, muito melhor, que vá para frente. Isso é a minha alegria, a minha realização. E para todos os meus estudantes que estão me ouvindo hoje, seja do Núcleo de Irati, seja do Paraná como um todo, venham fazer o SAEB. Vejam a data bem certinha, façam um grande esforço, pessoal, falem com seus pais, tendo transporte, não tendo transporte, para que vocês possam fazer esse dia e derem o seu melhor. Hoje é o momento de vocês darem a resposta. A todos os anos que vocês se enfrentarem com dificuldades, com frio, com gripe, com Covid, com sofrimentos, com angústias, com perdas que tivemos, deem o seu melhor, façam o melhor de vocês. Às vezes podem pensar, não adianta, adianta muito sim. A gente sempre pensa que a gente deixa conhecimento nosso é uma gota, um mero oceano, mas o conhecimento de vocês é que enche o oceano. O conhecimento de vocês é que faz com que essa gota se torne gigante e atinja todos que precisam. Porque são os nossos estudantes, a nossa força. E vocês que vão celebrar com a gente o conhecimento. Onde quer que vocês estejam, venham para a escola, deem o seu melhor, honrem todos os professores de vocês. Honrem a direção e lembrem, agora é a vez de vocês, é o eu. Vamos lá. Uma coisa para terminar, para a gente ser um pouco abusado, né? Mostre quem que manda nessa prova. Muito obrigado, Obrigada, professor. professor. Obrigada. Obrigadão. Né?